E se eu te dissesse que existe uma fórmula secreta que transformou um garoto pobre do interior dos Estados Unidos no mentor dos homens mais ricos do mundo? E se essa mesma fórmula pudesse mudar completamente a sua vida financeira hoje? O homem por trás dessa descoberta passou 20 anos entrevistando os bilionários mais poderosos da América para desvendar esse segredo. Seu nome? Napoleon Hill. E a história que você vai ouvir hoje vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre sucesso e riqueza. Imagine um garoto de 13 anos, órfão de mãe, vivendo numa cabana de madeira nas montanhas da Virgínia em 1896. Esse garoto não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha educação formal. O que ele tinha era uma arma na mão e a reputação de ser o jovem mais problemático da região. Napoleon Hill estava destinado ao fracasso. Seu pai havia se casado novamente e a madrasta encontrou o jovem Napoleon apontando uma pistola para ela na primeira vez que se conheceram. Mas essa mulher, Marta, fez algo que mudaria o curso da história. Em vez de expulsar o garoto de casa, ela olhou nos olhos dele e disse: "Você não é o pior menino da montanha. Você é o mais esperto, só não aprendeu ainda como usar essa inteligência de forma positiva." E então, ela fez algo revolucionário. Marta trocou a arma de Napoleon por uma máquina de escrever. Pode parecer simples, mas essa troca simbolizou uma transformação que ecoaria por gerações. Aos 15 anos, Napoleon já era repórter do jornal local. Aos 19, estava estudando direito, mas o destino tinha planos maiores para ele. Em 1908, ainda jovem jornalista, Napoleon recebeu uma missão que parecia impossível: entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie não era apenas rico, ele era obscenamente rico. Para você ter ideia, se Andrew Carnegie estivesse vivo hoje, sua fortuna seria equivalente a mais de 300 bilhões de dólares. Ele era mais rico que Elon Musk e Jeff Bezos juntos. Mas aqui está o que é fascinante. Carnegie viu algo especial em Napoleon Hill. Durante 3 dias inteiros, ele compartilhou seus segredos mais profundos sobre riqueza e sucesso. E no final dessas conversas, Carnegie fez uma proposta que mudaria tudo. "Jovem Hill", disse Carnegie, "eu quero que você passe os próximos 20 anos da sua vida estudando os homens e mulheres mais bem-sucedidos da América. Descubra o que os torna diferentes. Encontre a fórmula do sucesso, mas há uma condição: você não receberá um centavo por isso, nenhum salário, nenhuma garantia, nada. Você terá que bancar essa pesquisa com seus próprios recursos. A pergunta é: você aceita?" Napoleon teve 60 segundos para decidir, 60 segundos para aceitar ou recusar a oportunidade de descobrir os segredos dos mais ricos. E você sabe o que ele respondeu? "Sim, Sr. Carnegie, eu aceito." E assim começou a jornada mais ambiciosa da história do desenvolvimento pessoal. Durante os próximos 20 anos, Napoleon Hill entrevistou mais de 500 milionários da época, incluindo Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell e muitos outros. Mas aqui está o que poucos sabem. Essa jornada quase destruiu Napoleon Hill. Ele passou por períodos de extrema pobreza. Seu casamento quase terminou. Ele foi ridicularizado por acadêmicos e houve momentos em que ele quase desistiu de tudo. Mas Hill persistiu. E em 1925, após 17 anos de pesquisa intensiva, ele fez uma descoberta que o chocou. Todos aqueles milionários, vindos de backgrounds completamente diferentes, de setores distintos, com personalidades únicas, todos eles seguiam os mesmos princípios fundamentais. Era como se existisse um código secreto do sucesso que ninguém havia documentado antes. Hill identificou 13 princípios específicos que todos os milionários aplicavam,
consciente ou inconscientemente. E o primeiro princípio, ele o chamou de desejo ardente, não apenas querer algo, mas ter uma obsessão tão intensa que você seria capaz de sacrificar qualquer coisa para alcançá-la. O segundo princípio era ainda mais poderoso. Fé, mas não fé religiosa. Fé na sua capacidade de alcançar seus objetivos, mesmo quando todas as evidências apontam o contrário. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram como ele aguentou tantos fracassos, Edison respondeu: fracassos? Eu descobri 10.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Henry Ford foi considerado louco quando disse que colocaria um carro em cada garagem americana. Especialistas da época riram dele. Bancos recusaram seus empréstimos. Mas Ford tinha algo que Hill identificou como essencial. Uma visão tão clara do futuro que ele podia literalmente ver os carros sendo produzidos em massa antes mesmo de ter uma fábrica. Em 1937, após 29 anos de pesquisa, Napoleon Hill finalmente publicou suas descobertas no livro Pense e Enriqueça. Mas aqui está algo surpreendente. Hill estava completamente falido quando o livro foi lançado. Ele havia gastado todos os seus recursos na pesquisa e mal tinha dinheiro para publicar a obra. Muitos editores rejeitaram o manuscrito, dizendo que ninguém se interessaria por mais um livro sobre sucesso. Como eles estavam errados. Pense e Enriqueça se tornou um dos livros mais vendidos da história, com mais de 100 milhões de cópias vendidas mundialmente. Mas o mais impressionante não são as vendas, é o impacto real. Milhares de pessoas atribuem suas fortunas diretamente aos ensinamentos de Napoleon Hill. Clement Stone construiu um império de seguros seguindo os princípios do livro. W. Clement. Stone chegou a dar 5.000 cópias do livro para seus funcionários. Og Mandino, autor de O Maior Vendedor do Mundo, disse que Napoleon Hill salvou sua vida. Andrew Carnegie não estava errado quando viu o potencial em Hill. Ele havia encontrado o homem que documentaria os segredos do sucesso para as futuras gerações. Mas a história mais fascinante sobre Napoleon Hill aconteceu nos seus últimos anos de vida. Em 1960, já com 77 anos, Hill foi procurado por um jovem empresário que estava passando por dificuldades financeiras. Esse jovem havia lido Pense e Enriqueça dezenas de vezes, mas sentia que não estava aplicando corretamente os princípios. Hill passou 3 horas conversando com esse jovem, ajustando sua mentalidade e estratégia. 2 anos depois, esse mesmo jovem havia se tornado milionário. Seu nome? Você provavelmente conhece várias empresas que ele fundou ou influenciou. Hill morreu em 1970, aos 87 anos. Mas seu legado continua transformando vidas até hoje. Empreendedores como Tony Robbins, Grant Cardone e centenas de outros líderes de sucesso acreditam parte de suas conquistas aos ensinamentos de Napoleon Hill. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Os 13 princípios que Hill descobriu na década de 1920 são ainda mais relevantes hoje do que eram há 100 anos. Em um mundo de tecnologia, mídias sociais e mudanças constantes, os fundamentos do sucesso permanecem os mesmos. A pergunta que fica é: você está disposto a aplicar esses princípios na sua vida? Ou vai continuar procurando fórmulas mágicas e atalhos que simplesmente não existem? Napoleon Hill provou que o sucesso não é questão de sorte, conexões ou circunstâncias. É questão de princípios, persistência e uma mentalidade que se recusa a aceitar a derrota. E essa é a história do homem que descobriu a fórmula do sucesso. Um garoto problemático que se tornou o mentor dos milionários e cujos ensinamentos continuam mudando vidas um século depois. Se essa história te inspirou, deixa um like, se inscreve no canal e conta nos comentários.
Qual princípio do Napoleon? Hill, você vai começar a aplicar hoje mesmo? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa história.